Irmãos, nós estamos conversando sobre a perspectiva de Deus com relação à política. E às vezes, nós como bons brasileiros, não nos envolvemos, nem com relação à oração, nem com relação às nossas opiniões. E às vezes nós deixamos para lá, do jeito que está, e só reclamamos da desonestidade, da corrupção institucionalizada, da imoralidade institucionalizada, e nós perdemos, irmãos, o rumo e a direção. Mas nós precisamos voltar à palavra para não só entendermos como Deus olha essa realidade, mas também para nos movermos em direção àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Alguém diz que política e religião não combinam, por isso que não precisa de discutir sobre essas realidades. O que não combina é a maneira que nós fazemos as coisas. Às vezes a gente permite que um político corrupto, mentiroso, assuma os nossos púlpitos e nos chama de irmão, que não tem nada a ver com isso. Às vezes os nossos irmãos, que deveriam nos representar enquanto igreja, não são nossos irmãos. São apenas pessoas que usufruem da lã das ovelhas e da sua gordura. Então, mas nós, apesar de todas essas realidades, nós precisamos nos envolver. E nos envolvermos de uma maneira em que podemos fazer diferença. Primeiro, na presença de Deus, como servos do Senhor e agentes de transformação. Nós somos agentes de transformação no mundo. Deus nos colocou aqui para sermos estas realidades, para produzirmos estas realidades. Segundo, para nos colocarmos diante de Deus em oração, para que Deus traga a sua realidade no nosso momento histórico. Então são dois caminhos que nós precisamos de fazer. Primeiro, a intercessão, que é um envolvimento político na presença de Deus. Segundo, a minha realidade de ação, de atuação enquanto agente de Deus no lugar que Deus me colocou. Nem todos foram chamados para serem políticos. Porque não é fácil ser político, principalmente num país corrupto como o nosso. Ser um político honesto, um político que traduza as realidades de Deus em qualquer das repartições políticas, seja ela de nível municipal, estadual ou federal, não é fácil. Não é fácil. Porque a corrupção, ela é a maior parte do que acontece. Nós sabemos disso, todo brasileiro sabe disso. Todos nós sabemos que é assim que funciona. E o pior, nós concordamos com isso quando não agimos contra isso. Então nós precisamos de tomar uma postura enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Que não mistura enquanto esta política ela é desonesta e antibíblica. Mas a partir do momento que essa política traduz a realidade de Deus, a igreja está nesse projeto. Porque a Bíblia diz que assim deve ser. E eu quero, irmãos, infelizmente eu não vou estar com os irmãos até o final do mês. Eu vou sair de férias amanhã e só volto após as eleições. Eu vou tirar 20 dias de férias, então só volto depois do dia 5. Então nós vamos, mas o pastor Alexandre vai continuar nas quartas-feiras e nos domingos de manhã falando sobre essa perspectiva bíblica com relação à política. Para que possamos orar, não só orar, mas também estarmos votando e dizendo para as pessoas a razão pela qual eu estou tomando essa postura. Então não é discutir plataforma política, até porque papel, a gente está cansado de ouvir propostas, promessas,
e elas não se cumprem no decorrer do tempo. Então, o que nós precisamos fazer é colocar razões suficientes para entender que Deus está movendo-se na política. E tem um texto que eu gosto muito desse texto, até pela colocação de Jesus e o envolvimento imparcial de Jesus, e é um texto que nós vamos pensar um pouquinho sobre ele hoje. Marcos capítulo 12, texto que nós já conhecemos bem, mas às vezes perdemos esse texto porque não faz parte do nosso escopo doutrinário. Porque às vezes a gente considera alguns textos e outros a gente desconsidera de acordo com a nossa vocação doutrinária. Mas esse texto é um texto que Jesus estabelece um princípio. E nós precisamos entender o que Jesus quer dizer aqui. Verso 13 do capítulo 12 até o verso 17. Que tanto é relatado por Marcos, Lucas e João, e Mateus. Não é por João, devido ao enfoque do evangelho que João escreve, mas é pelos outros 3 evangelistas, porque eles trazem essa realidade de Jesus nas ruas, como homem e como cidadão judeu. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. E disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. E eu acho que não os fariseus e não os herodianos, esses muitos aqui, não é? Então, o que nós entendemos, irmãos, com este texto? O que é interessante no livro de Marcos é que Marcos faz um relato do envolvimento de Jesus no dia a dia das pessoas. Jesus caminha e enquanto ele está indo, ele interfere nas realidades das pessoas nas ruas. Pode olhar isso aí. Então Marcos, ele traduz para mim e para você um Jesus das ruas, de segunda a sábado. Porque no domingo ele está na sinagoga. Mas é um Jesus que sai para fora das 4 paredes da religiosidade. Um Jesus que diz que o reino de Deus é um reino que interfere no dia a dia das pessoas. E o reino é chegado quando ele chegou. Ele não aponta uma realidade futura para que nós possamos caminhar aqui como extraterrenos. Jesus se envolve com as pessoas. Começa a ler Marcos e você vai ver essa linha do envolvimento de Jesus com as pessoas, com os poderes instituídos. Jesus os confronta de uma maneira muito forte e aponta os princípios do reino nesse dia a dia das pessoas. Leiam Marcos com essa perspectiva.
E você vai ver o quanto que Jesus impôs os princípios do reino, embora estivesse sob um domínio que não era um domínio do reino, porque era o domínio do Império Romano. Então Jesus entra nessas realidades e, como servo de Deus, ele apresentou de uma maneira toda especial o Deus e o reino desse Deus. Então a primeira coisa, irmãos, que chama a nossa atenção aqui é a parceria desses dois grupos políticos. Não combinam, irmãos. Não combinam. Os fariseus eram totalmente contra os impostos. Para o fariseu, o imposto era como se fossem roubados legalmente pelo governo. Até parece conosco. Não é verdade? Eu me sinto roubado. E eu não estou falando isso leigamente, como um pastor que não entende nada, porque eu tenho lido de pessoas que entendem o projeto. O Brasil é um dos países mais caros para se produzir e precisa viver nele em termos de impostos. Nós não temos outro país no mundo que nos custa tão caro trabalhar nele, produzir. E parece que são 4 meses, no ano. Por imposto de renda. Mas e os outros? Não tem essa que são 4 meses que a gente trabalha para pagar os impostos? Como um ato crítico disso, tem o impostômetro, não é? Para mim isso é um monumento erigido ao que está institucionalizado. Mas passa governo, entra governo, só há proposta disto. Vai melhorar, vamos fazer uma reforma política, vamos fazer uma reforma tributária, vamos fazer, mas nunca sai. Nunca sai. Então, os fariseus representam esses partidários do imposto. Mas aqui tem os herodianos, aliás, contra o imposto. Sou eu e vocês. Mas tem os herodianos. Os herodianos são os políticos de Herodes. Ou seja, são os que são favoráveis ao imposto, que mamam na teta do povo. Verdade. São os herodianos. Os herodianos é que usufruem com Herodes, com o império, de tudo quanto o povo produz. Agora, irmãos, dá liga a esses dois partidos? Não dá liga. Mas eles se ligam. Eles fazem uma colisão. Porque há um poder que está levantando, que ameaça os dois poderes constituídos. Isso é política. Isso é política. Porque Jesus Cristo era a antítese do que estava estabelecido. Jesus Cristo ameaçava as duas realidades. Irmãos, pensa um pouquinho. Se o nosso país não é assim. Não dá liga. O que era contra hoje é estar jungido com um que era a favor. Eles fazem coligações, não pensando no povo. Agora, interessante, irmãos, que essas duas alas políticas, elas têm o conceito correto de Jesus. Elas sabem que Jesus Cristo fala a verdade, que Jesus Cristo é imparcial, que Jesus Cristo não tem uma agenda comprometida com quem quer que seja. Veja que eles entendem o projeto de Jesus, mas não caminham nesse projeto. Mas o que eles querem fazer é desqualificar a Jesus Cristo. Porque desqualificando a Jesus, eles assumem o poder. Aí cada um vai buscar o seu próprio interesse.
cada um vai buscar o seu salário, porque é contra os impostos, então tem aí, pode assistir, é duro de assistir, mas é bom assistir. O circo, porque para mim aquilo é um circo, inclusive tem palhaço, de verdade, não é? Tiririca é um palhaço de verdade, como profissional ele é um palhaço. Por isso que ele aparece como um palhaço fazendo a propaganda dele. Não tem outra definição. E eu não estou desmerecendo o Tiririca, ele é um palhaço mesmo. Ele se vendeu ao tempo todo, essa imagem dele, para o Brasil todo, não é? E faz bem como palhaço. Faz bem. Mas nós precisamos ver que essa palhaçada toda é algo que não tem consistência. Não tem consistência. Olha, eu sou contra os tributos, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas como vai fazer? Aí eles querem desqualificar a Jesus. E a única maneira de fazer é mexer com o brio judaico de Jesus. Jesus Cristo era uma ameaça para eles. E eles queriam desqualificar Jesus diante do povo e diante do império. Imagine isso, irmãos. Diante do povo e diante do império. Desqualificando Jesus diante do povo, Jesus perde a credibilidade, a ascensão que Jesus estava tendo. Se desqualifica Jesus diante do império, ele coloca Jesus como um insubordinado. E aí o império pode, inclusive, tolir o crescimento de Jesus. Aí o que Jesus faz? Como Jesus é um mestre. Os herodianos, caso Jesus puxasse contra o imposto, iria denunciar a Jesus Cristo. Os fariseus iriam discriminá-lo, porque ele estava sendo desleal contra a nação de Israel. E aí Jesus, eu poderia ter pedido qualquer outra moeda, irmãos, mas Jesus pede um denário. O que diferenciava o denário das outras moedas? Quem que sabe a diferença do denário com as outras moedas? Era o salário de um diarista. Um denário. Jesus estava dizendo assim: eu quero o salário do trabalhador. Olha como Jesus é habilidoso, irmãos. E todos que ali estavam ouvindo, inclusive os fariseus e os herodianos, entenderam o que Jesus queria dizer. Eu quero o salário de quem trabalha. Me dá aqui o salário de quem trabalha. Põe na palma da minha mão. Primeira coisa. E cabe na palma da mão de Jesus um salário. Olha que coisa fantástica. Eu quero o dinheiro de quem trabalha para comer o almoço e a janta. E alguns desses estão vendendo o almoço para ter a janta. Me dê um denário. Qual é a outra diferença? Por que Jesus pediu um denário? Primeiro, pelo seu próprio valor, que é uma moeda de prata. Não é uma moeda de ouro. Então todo mundo poderia ter ali, teria várias pessoas que tinham aquele denário, que poderiam pegar aquele dinheiro enquanto ele ensinava, ele estava olhando para ele. Agora tem uma diferenciação. Qual é a diferenciação que tinha nessa moeda? Qual que era a esfinge que estava nessa moeda? Qual César? Qual deles? César é a posição, é o título. Mas qual dele? E o que estava escrito lá? Essa é a diferença, irmãos. O que estava escrito nesse denário? Domingo você responde? Vai consultar o doutor Google. O que estava escrito lá?
Olha, Tibério César, filho de Augusto, o divino. Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus Cristo. A igreja de Jesus precisa de aprender essas habilidades. Eu e vocês temos que ler Jesus Cristo. Está aqui a revelação dele, pedir ao Espírito Santo de Deus para nos dar esse tipo de habilidade, irmãos. A gente cita muito aquilo, o astuto é pego na sua própria estutice. Peça a Deus para Ele dar a você a sabedoria de confundir os outros a partir deles mesmos. Pede, Ele dá. A igreja, eu e vocês, precisamos te pedir isso todos os dias. Senhor, me dê sabedoria, para que os astutos sejam pegos na sua própria estutice. Isso é um princípio do judô. Você usa a força do seu oponente para derrotá-lo. Todo golpe do judô é a força do outro. É o outro. Então, esse é o princípio da palavra. O astuto é pego na sua própria estutice. E Jesus diz, me dê uma moeda. E nessa moeda está lá, Tibério César, filho do divino. Irmãos, tinha judeu que não recebia, não carregava a moeda de um denário, porque estava lá um Deus que não era o Deus, era um ídolo. Judeu extremado, ele não carregava uma moeda de um denário, ele nem recebia. Ele nem recebia. Ao invés, radical. Ó, vou trabalhar aqui, mas me paga 2 dias juntos. Aí tinha que receber 2 denários. Então o que Jesus queria fazer aqui? Primeiro, irmãos, que Jesus iria dividir as coisas. Jesus diz assim com habilidade. O que está escrito aí? Isso. Então, dê a César o que é de César. E ao divino o que é divino. Porque César não é divino. Mas Deus é divino. Olha a habilidade. Ele poderia, se ele quisesse provocar, ele poderia dizer assim, dai a César o que é de César e ao Filho divino o que é divino. Dai ao Império Romano a honra que deve dar ao Império Romano e a mim, Filho do divino, o que é a mim dado. Mas ele não faz isso. Ele é habilidoso. Ele está mexendo com 2 cobras. Os fariseus e os herodianos, prontinhos, enrolados para dar o bote. Então ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso virou um princípio. Um princípio. Que mesmo os que não conhecem a César nem a Deus usam. E às vezes é por bem próprio. É puxando a sardinha para consigo mesmo, para trazer para a sua realidade. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele pega a parte dele, né? Tem pastor fazendo isso, tem empresário de igreja fazendo isso, né? Recebe 1 milhão, mas dá só 10 mil para o senhor, fica com 9 milhões e 90. Não, 9.900, né? O que Jesus queria dizer com isso? Se tudo é do Senhor, o que Jesus disse com isso? É que Deus tem dado parte dele, do que ele tem a César. César tem recebido de Deus parte que é de Deus, irmãos. O Salmo 24:1 diz o quê? E tudo que nela há. Então, apesar de tudo pertencer a Deus, Deus confiou certas coisas ao governo.
Deus confiou certas coisas ao governo. Então, o que é que Deus confiou ao governo? Primeira coisa, irmãos, a igreja iria apoiar o governo de forma que esse governo seja consistente para que ele viva vida tranquila. Primeira coisa que Deus deu dele ao governo foi o apoio da sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve apoiar ao governo. Primeira coisa, nós precisamos de entender isso. Agora, a pergunta é, até que ponto que vai o apoio da igreja ao governo? Para mim e para você hoje, até que ponto que os seguidores de Jesus, os filhos de Deus, vai apoiar o governo? O que é interessante, irmãos, é que a Bíblia não diz, aliás, Jesus não completa. Ele não diz como é que tem que fazer isso. Eu sei como é que eu vou dar a César, ou que eu vou dar a Deus. Mas eu não sei tudo o que é que eu devo dar a César, o que é de César. Não é só um imposto. Há várias outras realidades. Agora, como é que eu vou preencher essa lacuna que Jesus deixou? O restante do Novo Testamento vai dizer para mim como fazer isso. E a primeira coisa, irmãos, que eu encontro está em Romanos 13. Verso 6. Isso aqui, irmãos, a gente precisa colocar no coração e entendermos que Deus, Ele não está alheio à corrupção institucionalizada no Brasil. Não está. Às vezes, isso persiste, é porque eu e vocês, enquanto servos de Deus, não estamos fazendo o nosso papel. Eu cansei já de ouvir, e se você foi uma dessas pessoas que me diz, me desculpa. Mas de pessoas que anulam o seu voto, crente. Isso não é papel de crente. Crente tem que votar. Eu posso não ganhar. E eu não é essa a questão. A minha questão é Deus saber que eu estou no caminho certo. Que eu estou percebendo o caminho que Ele quer traçar. Embora ainda não chegou a hora para isso acontecer. Mas eu preciso em todo pleito, seja ele qual for, desarmamento, do homossexualismo, de qualquer pleito, aborto, qualquer pleito que requerer de mim um posicionamento, esse posicionamento deve ser um posicionamento bíblico. Eu tenho que votar, mesmo que não for ganhar. Irmãos, esse negócio de ganhar não é comigo. Eu sou um único voto. Então, o meu voto é responsabilidade minha. Então, quando eu for votar, não importa se vai dar, se o meu candidato está lá no 0,0, nem decolou. Mas Deus precisa entender que eu estou coerente com o projeto dele e estou votando naquele como um voto de protesto, porque nenhum dos outros serve. Mas eu não vou deixar de votar. Eu vou pegar, estudar os candidatos e ver o que, de fato, bate mais com a realidade bíblica. Então eu voto. Eu não posso votar em branco como servo de Deus. Nunca votei em branco. Nunca votei em branco. E é um compromisso que eu tenho o voto. Sempre transferi o meu título de eleitor, para onde estivesse.
Eu acho que uma ou duas vezes que nós não tivemos como fazer, mas porque estavam fora. Mas não importa, sempre o voto é importante. Eu vou lá e nem sempre eu votei e quem eu votei assumiu. Eu acho que nos últimos anos, só para deputado e senador. O meu foi o deputado e o senador, a última eleição. Os únicos. Nenhum outro. Então, você precisa fazer isso. Por quê? Qual é o entendimento? Vamos ler lá. E é difícil a gente digerir isso aqui, viu, irmãos? Mas Paulo passa isso de uma maneira fantástica. Pode ler. 13:6, Romanos. Olha, pague os tributos. Jesus diz, pague os tributos. Porque eles são o que, irmãos? Servos de Deus. A palavra é doulos. Servos de Deus. Agora, irmãos, pensa comigo. Tinha algum servo de Deus no Império Romano governando? Não. A igreja precisa entender isso. Até para dizer, nós precisamos de pôr crente lá. Eu não acho, a gente precisa pôr pessoas competentes. Crente lá para denegrir a imagem da igreja, incompetentes, ladrões já. Que já provou em escala menor. Eu não vou pôr. Que não é comprometido com o projeto do reino. Não vou pôr, não voto. O meu voto não é cativo de crente. Não é. Eu voto em pessoas competentes. Precisa ter político competente lá em cima. Também, que é difícil. Mas tudo bem. Tem, hein? Tem. Não vão também. Não, tem sim. Tem sim, gente. Tem. Claro que tem. Nós não vamos também. Tem sim. Tem pessoas muito honestas. Tem sim. Tem. Claro que a proporção é menor, mas tem, não é? Então, irmãos, o que essas pessoas estão fazendo lá? Servindo a Deus, irmãos. Então eu preciso de entender o seguinte, que Deus colocou essas pessoas lá e são servo dele pela posição que ocupam. Não porque eles o têm como Deus. Nós precisamos ter isso no coração. A Dilma está lá, irmãos, porque Deus a está usando para alguma coisa. Para usando por alguma coisa. Algum propósito de transição. Deus colocou a Dilma lá. Por esses 4 anos. Porque o próximo eu não sei. Verdade. Não sei. Eu não sei mesmo. Então, são servos de Deus, porque ocupam uma posição que Deus está gestando essa posição. Eu preciso de pensar nisso, irmãos, porque senão eu vou cair naquele desânimo. Não tem como fazer nada. Tem sim. Primeiro, vote coerentemente com a sua fé. Aquilo que você crê. Tem algum desses candidatos que apregou uma realidade que não é bíblica? Não vote nele. Eu não vou referendar com o meu voto nenhuma ocupação
de alguém claramente que tem um posicionamento contra a palavra de Deus. Não vou. Para que a igreja do Senhor Jesus Cristo flua com tranquilidade, essas pessoas não podem ocupar cargos públicos de legislação. Não pode. Deus, eu gosto de Isaías. Deus diz assim, aliás, Isaías diz assim, Deus é o nosso juiz. Eu acho que traz Isaías 43. Vamos ver se é lá, 21 ou 22 ou 20. Vê aí, Heber, por favor. É por aí. Porque eu li esse capítulo essa semana. E foi o único que eu li de Isaías. Então é mais fácil gravar. 20, 21, 19, 22. Veja aí, Heber. É isso? Não. Que ele diz assim, o Senhor é o meu juiz, ou o nosso juiz. Acho que é o meu, ele puxa para o singular. 43, 22. Ou 21, qualquer. 21, não é? Eu errei o capítulo, né? Ele diz assim, você pode chegar lá e achar na sua Bíblia, eu sei o versículo. Deus é o meu juiz. Deus é o meu legislador. Deus é o meu governo. Porque Ele nos salvará. É esse tripé aí que Ele colocou. Então veja, eu preciso assumir essas realidades de Deus. Porque se tiver alguma causa para ser julgada, Ele vai julgar. E Ele vai nos salvar. Ou seja, Ele vai assumir toda a responsabilidade quando eu estiver exercendo o que Ele diz que é correto. Porque Ele é o legislador. É Ele que diz sobre a moral. É Ele que apregou a realidade que eu devo viver enquanto cidadão do reino. Aqui. Porque eu, embora seja brasileiro, irmãos, a minha cidadania, ela é celestial. E eu já estou terminando o meu tempo útil no Brasil. Nesse mundo. Estou com 56, logo vou, 33. Obrigado, meu irmão. Capítulo 33, verso 22. Leia aí, irmão Valdir. Aí é nosso. Pronto, então é aí. A outra tradução diz, o Senhor é o nosso governador. Veja que ele puxa uma realidade para o povo, não é? Então, se eu faço isso, irmãos, se eu transmito essa realidade, se eu vivo debaixo dessa legislação do Senhor, então eu vou deixar as outras coisas do Senhor. Por exemplo, se tiver alguma coisa para julgar, então Ele vai julgar, Ele é meu juiz. Se tiver alguma coisa que responder em termos de governo, Ele vai fazê-lo, porque Ele é o nosso governo, Ele vai salvar-nos. E aí é complicado, como é que Ele insere, depois se estiver em casa, lê o capítulo 33, eu não sei, porque eu acho que preciso ler esse capítulo 43 hoje, viu? Esse capítulo 33, como que Ele insere no contexto desse capítulo esta realidade? Então eu sei que o nosso Deus, Ele tem estas pessoas, não importa se elas amam o Senhor, se elas conhecem o Senhor, mas o fato é que elas estão a serviço dEle. Olha a perspicácia de Paulo, como que ele consegue perceber isso, para dizer à igreja, ore pelos que estão constituídos. Peça a Deus para interferir nesse processo. Por exemplo, eu vou só perguntar uma coisa aqui para os irmãos, que o Papa Francisco já percebeu. Aliás, toda liderança já percebeu. Se você é uma liderança espiritual, você já percebeu isso também. Não foi só o Papa. Mas como a voz dele ecoa, a sombra que ele produz é muito maior,
Mas eu só quero perguntar para você uma coisa. Você já orou pela decisão do Obama com relação aos conflitos que já estão estabelecidos? Não precisa levantar a mão, não. Sabe por quê, irmãos? O Papa Francisco está correto. Já se tem vislumbre da Terceira Guerra Mundial. Ele já percebeu isso. E qualquer líder espiritual já percebeu isso também. Você vai dizer, vai acontecer amanhã? Não sei. Mas está a caminho, está tudo projetado. Precisa somente colocar as peças no seu devido lugar. E de novo, irmãos, são blocos fortes, olhando para o umbigo. Agora, a decisão do Obama e o Congresso americano vai ter o botãozinho vermelho para apertar. Agora, eu e vocês, em igreja, precisamos orar pelo Obama. Eu não conheço o Obama. Eu sei que é um camarada muito bom de palavra. Ele tem uma fluidez fantástica. E sei que ele tem marcos de caráter fantástico. Eu não conheço nem um senador americano. Talvez eu tenha visto, nem se lembro do nome. Você sabe mais. Mas nós precisamos de orar por eles. Porque eles estão a serviço do Senhor. São ministros. Olha a palavra que deu. A mesma que a palavra que usa para mim como pregador da palavra. Ou seja, eles estão a serviço do reino de Deus. Será que é para a volta de Jesus? Ou segundo os premilenistas, será que é para acontecer o milênio? Não sei. Não sei mesmo. Agora, o que eu sei é o que Paulo diz a Timóteo. Interceda, ore, suplique, clame a Deus pelos que estão investidos em autoridade. Irmãos, nós não ligamos como igreja. Não ligamos, irmãos. Se eu não fosse pastor, eu não teria essa ótica também, tenho certeza absoluta disso. Eu não estou recriminando a nenhum de vocês. Se eu não fosse o meu trabalho, eu não teria também, porque eu sou tão brasileiro quanto qualquer crente brasileiro, relapso para essas coisas. Eu só consigo perceber isso por causa da ocupação que eu tenho. E isso é todo mundo. Se um engenheiro olha uma coisa, ele vê a sua profissão. Se um dentista bate o olho no nosso rosto, ele só vê dente. Ele sabe onde está, ele sabe que está torto, ele sabe o quebradinho que você nem sabe. Ele sabe no seu rosto está torcendo, ele sabe tudo. Se um agente ambiental entra no Bet Shalom e diz, pastor, tá essa árvore, é isso que eles fazem. Ele olha. É assim, irmãos, está. Eu como pastor, eu olho o reino de Deus envolvendo toda essa realidade. Eu ouço as entrevistas do Papa Francisco. Ele é um líder espiritual. E ele está vendo coisas que a maior parte da igreja do Senhor Jesus Cristo não está vendo. E não oram. Eu passo ali todos os dias na porta daquela igreja, eu não sei como chama aquela igreja ali, perto do Sempre Vale, aqui da Santa Angelina. Tem uma igreja, não tem assim? Santa Ângela? Angelina? Bem, não importa. Eu passo lá e todos os dias eu vejo pessoas ajoelhadas. Todos os dias. Pessoas ajoelhadas. Aquelas cadeiras têm genuflexório.
eu fico pensando assim, Deus, nós que temos uma realidade espiritual tão grande com o Senhor, uma avenida aberta por Jesus Cristo, um discernimento espiritual, pelo Teu Espírito habitar em nós, a nossa consciência de vida cristã, nós não temos o povo ajoelhado. Até, aliás, nós tiramos genuflexório. Nós não ajoelhamos, nós não temos hábito. Ajoelhar-se não tem nada místico, irmãos. É sempre dizer para o Senhor, Senhor, eu me rendo totalmente ao Senhor. O meu corpo está diante do Senhor. A minha mente está rendida aos pés da cruz. O meu coração se derrete em direção ao Senhor. E eu não sou nada, Senhor, diante do que se está diante de mim. É isso que é joelho. Paulo diz assim, ponho-me de joelhos. Ponho-me de joelhos. Vocês acham que Jesus orava em pé? Eu acho que ele não fechava os olhos por causa dos lugares onde ele estava. Porque ele sempre ia orar em lugar fantástico. Aliás, Jesus, para concentrar com o Pai, para entrar em comunhão com o Pai, não precisava de fechar o olho. A gente fecha para não ser perturbado ao lado. Também não tem nada místico fechar o olho, viu, irmãos? Ah, fulano ora... Qual o problema? Fechar o olho é para não ser perturbado aqui, ó. Estou vendo nada. Eu me concentro naquilo que eu estou falando. Só isso. É um ponto de concentração. Então o que nós precisamos, irmãos, é entendermos que não importa se é do PT, do PS, do B, do PC, do B, do BB, qualquer coisa, que está lá. Esse pessoal é servo do Senhor. Para cumprir algum propósito que Deus tem. Rei da Babilônia, da Síria, todos, Nabucodonosor, todos cumpriram o propósito de Deus. E tem cumprido. É porque nós, irmãos, não temos a cosmovisão da realidade de Deus. Não temos. E infelizmente nós não vamos chegar lá. A gente pode ir um pouquinho além, mas nós não vamos chegar lá. Então, quando nós não temos, nós sabemos que Deus tem. Então eu digo, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. E é o bastante. É o bastante. Às vezes a gente sabe um pouquinho mais, isso pesa e nos adoece. Então, imagine se você soubesse tudo. Aí você morreria. Então eu não preciso saber, eu preciso saber que Deus me ouve. E que não importa quem está lá, está a serviço dele. Agora, é muito mais fácil ter alguém lá que o teme. Porque aí eu digo, o teu servo, Senhor. Não servo por ocupação, por função, mas o teu servo, que é servo de verdade do Senhor, que ama o Senhor Jesus Cristo, está precisando do Senhor. Também, irmãos, essa de dizer que crente não ocupa cargo político, ocupa. Agora precisa ser crente de verdade. Calvino fez isso, Daniel fez isso, Esther fez isso, e muitos outros servos de Deus, Sadraca, Mesaque e Abdênego, fizeram isso. Todos eles foram importantes homens de Deus, foram fantásticos na política, serviram o Senhor, Débora, os juízes todos. José foi fantástico. Então, irmãos, não tem esse negócio de dizer, crente não vai para a política. Vai, quando é crente, vai e faz a diferença. Agora, esses picaretas, que se diz crente, não tem nenhuma igreja em que serve, nem autoridade sobre ele espiritual, esses não servem, não são crentes. Então, eles vão para roubar e nos chamar de irmão. É por isso que eu não deixo político falar aqui na frente. De política eu falo. Diga. Pode.
Mordecai, oi, claro, 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 claro. E outro também que segue o mesmo padrão da sinalização do Espírito de Deus é Davi. Davi serviu a Deus servindo a sua própria geração. Então nós somos responsáveis por esse tempo. Então a gente precisa de orar. Você fala, mas meu voto, tal. Vai lá e vote. E ore. E deixa Deus fazer com o seu voto o que Ele quer fazer. Não pense, um voto faz diferença, irmãos. É a somatória de um em um voto que vai dar o que dá lá. Então, não jogue fora o seu privilégio de fazer isso. Eu tenho o privilégio de votar. Vou com honra votar, irmãos. E quando eu ouço aquele barulhinho, aquilo é fantástico. Eu saio assim, aquele barulhinho, eu gosto daquele barulhinho. Eu gosto daquele barulhinho, né? Eu gosto. Irmãos, Araraquara 9, Ribeirão Preto 3, Uberaba 1, Jundiaí 1, São Paulo 1 e Londres 1. Lu, que Deus abençoe. De dia é mais fácil, né? Vamos orar, irmãos. Vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus pela bênção de morar nesse país tão fantástico, mas que precisa de ser curado. Deus amado, nós vimos pela Tua palavra que o Senhor é o nosso juiz, é o nosso legislador, é aquele que governa sobre nós absolutamente, é aquele que nos salva. Então é com o Senhor que nós estamos comprometidos. É com a Tua palavra que nós estamos comprometidos. Mas enquanto, ó Deus, não chega o Teu reino plenamente, o Teu reino já chegou ao Brasil, a todas as nações do mundo, através de Jesus Cristo, através da Tua igreja. E a nós, ó Deus, é dado o privilégio de representar a pátria celestial enquanto estamos aqui. Por isso, ó Deus, nós queremos, em nome de Jesus, sermos agentes da transformação que o Senhor quer operar no nosso país. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir que essa transformação política aconteça dentro do nosso coração. Aconteça na vida de cada pessoa que serve o Senhor. Para que possamos ter o discernimento para colocarmos os Teus servos em cada parte do governo. Nós vamos, ó Deus, eleger no dia 5 de outubro o alto escalão, Senhor, do governo político do nosso país. E nós clamamos pela intervenção do Senhor. O Senhor sabe, porque nós temos a impressão, enquanto servos do Senhor, que o odor fético já chegou até as suas narinas do nosso país. Porque já chegou ao nosso. Embora às vezes, ó Deus, esse odor já não nos incomoda mais. Outras vezes é porque nós já estamos coniventes com ele. Mas eu sei que Tu és um Deus santo e que o Senhor está nos incomodando agora. Já não dá mais, Senhor. Não dá porque o tacão do que está constituído já está nos fazendo gemer. Por isso, ó Pai, nós clamamos por cura da nossa nação. Cura, Senhor, a nós primeiro, ao Teu povo, para podermos representá-lo nas urnas, dia 5. Faça isto para a honra e glória do Teu nome, para o bem do nosso país num todo e para o nosso próprio bem enquanto igreja. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos.